Bom dia, meus camaradas e minhas camaradas. Hoje aqui no canal Matéria Prima, vamos falar sobre escravismo colonial, o modo de produção escravagista brasileiro. Começa assim. O censo de 2015 do IBGE apontou a existência de 8,9% de negros no Brasil. Se somado aos que se consideram pardos, o número passa para 53%, enquanto que os brancos representam 45,2%. Em números absolutos, apenas 18 milhões de pessoas, numa população de 200 milhões, se consideram negros de fato. Até o século XIX, as pesquisas demográficas enfatizavam mais a classe dos indivíduos do que propriamente sua etnia. Para se ter uma ideia, durante a década de 1970 não se fez levantamento de dados etnográficos no Brasil por conta do mito da democracia racial, com a ilusão de que a questão da raça já tinha sido superada. Malcolm X, ativista norte-americano do movimento negro, dividiu escravos em negro da casa e negro do campo. Para o primeiro, o senhor era bondoso e carinhoso. Se o patrão ficar doente, ele dizia: "Nós estamos doentes." Se o negro do campo chamava para a fuga, ele dizia: "Não há melhor lugar do que aqui." O mito da democracia racial ignora a relação conflituosa entre negros e brancos em toda a história do Brasil e talvez seja assim também nos Estados Unidos de Malcolm X. Até hoje, a luta entre a Casa Grande e Senzala é visível. O braço armado dos brancos agride diariamente os negros e os pardos das favelas brasileiras. A polícia age como os capitães do mato de antigamente, revisitando e invadindo tudo. Não existe mandado ou respeito à Constituição. Ali, a prática, a pena de morte é legal. Análise marxista. O rigor metodológico necessário para se fazer uma análise dialética com a sociedade escravista brasileira é um desafio complexo. O materialismo histórico é o método de análise usado neste trabalho. Esse sistema teórico parte do princípio que, em qualquer lugar e época, homens e mulheres produzem. E dessas relações produtivas surge o modo de produção, que é a combinação do estágio histórico com as forças positivas daquela determinada época. O modo de produção analisado aqui é o de Gorender, 1978, o modo de produção escravista colonial. O livro que eu cito é de Gorender Jacob, O Escravismo Colonial, São Paulo, Ática, 1978. Primeiro, temos que compreender que os estágios históricos não são lineares. A linearidade escravismo, feudalismo, capitalismo funciona para a Europa, especialmente a Europa Ocidental. No Brasil, podemos dizer que antes de 1500 era um modo de produção primitivo, anterior à escravidão da linearidade europeia. O Brasil, com a chegada dos portugueses, passa por um novo estágio histórico, o modo de produção escravista colonial, estudado por Jacob Gorender, 1923-2013. Gorender e a literatura social. Diferente do modo de produção escravista tradicional da antiga Grécia e Roma, o escravismo colonial foi uma escravidão ideológica. Em Roma, os prisioneiros de guerra, independente da cor, eram todos escravizados. No século XVI, ninguém pensava em escravizar brancos europeus, nem mesmo eslavos, povo que foi escravizado pelos romanos, de onde surgiu a palavra escravo. No máximo, havia servidão temporária nas colônias, que era análoga à escravidão, mas disfarçada de benesse, já que o colono podia ganhar um pedaço de terra depois que trabalhasse o estipulado no contrato. O fato é que o feudalismo só foi acabar no mundo ocidental com a Revolução Francesa. Enquanto a Europa vivia um ancião regime e a transição para o capitalismo, sistema que ainda não existia, o Brasil, que, para Carlos Prado Júnior, nasceu capitalista, iniciava um modo de produção escravista, enquanto que a metrópole portuguesa vivia um regime feudal, considerando que o capitalismo surgiu com a Revolução Industrial. A principal particularidade do regime escravista da colônia, como já foi dito, era que não incluía brancos, e contrariando Caio Prado Júnior, não era capitalista. A lógica desse modo de produção era lucrar, sim, mas não com a racionalidade da Revolução Industrial. O mercantilismo era uma política de Estado do absolutismo, e o capitalismo só existe onde o Estado é liberal.
Até o século XVIII não se usava a palavra capitalismo e, quiçá, até a segunda metade do século XIX. O sistema capitalista é idealizado pelo liberalismo iluminista e seu patrono Adam Smith falava apenas de System of Natural Liberty, sistema de liberdade natural. Portanto, a sociedade mercantilista não era liberal e muito menos capitalista. Max Weber, em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, identifica o espírito capitalista em muitas fases da história, mas só o atual é racionalmente planejado numa ética de trabalho. Os romanos eram ávidos comerciantes, mas, como os antigos gregos, deixavam o trabalho pesado para os escravos. Portanto, o labor era desvalorizado. O burguês moderno é herdeiro das comparações de ofício, ou seja, do trabalhador medieval. Por isso, não podemos falar de capitalismo no sistema escravocrata. A Inglaterra proibiu a escravidão em suas colônias em 1807 e passou a lutar contra o tráfico de escravos ao norte da linha do Equador. Em 1850, o Brasil acaba com o tráfico negreiro e somente 38 anos depois é abolida a escravatura. Ninguém mais ousava defender o tráfico, e a partir de 1500, com ele definitivamente extinto, até a abolição, surgem inúmeras leis, como a dos sexagenários, que alforriavam os escravos com mais de 60 anos, para acabar com a prática da servidão. Por causa do crescimento vegetativo dos escravos, que não chegavam mais da África, a lavoura cafeira necessitava de mão de obra. Então vieram as primeiras levas de imigrantes estrangeiros, que muitas vezes trabalhavam ao lado dos escravos. O grande proprietário estava acostumado a maltratar o escravo, e agora com o trabalho livre, não tinha prática para lidar com ele, causando uma espécie de semi-servidão para os colonos. Além do mais, a consistência de trabalho escravo e livre na lavoura era no mínimo contraditória. Dom João VI tentou instalar uma indústria siderúrgica logo em 1808, porém não havia mercado aqui para tal. A indústria brasileira, durante todo o século XIX, ainda era muito rudimentar. Os maiores lucros aferidos advinham da produção cafeeira. Como já foi dito, foi prejudicado pela proibição do tráfico negreiro, que só acontecia interprovíncias. O fim da escravidão, advogava-se, causaria um rombo na economia nacional, já que o escravo era considerado um tipo de riqueza. Outra indagação era se os negros libertos iriam se dedicar a uma agricultura de subsistência, visto que havia várias terras inexploradas. De fato, o negro pós-abolição ficou à margem da sociedade, por sua capacidade intelectual subjugada pelos 300 anos de escravidão. Os brancos que aqui moravam não eram qualificados para a produção do café. Portanto, a partir da segunda metade do século XIX, uma leva de imigrantes estrangeiros veio ao Brasil para trabalhar na lavoura, definindo o modo de produção. Karl Marx, 1808-1863, enquadra as conquistas em três possibilidades. Ou o conquistador submete o dominado com seu modo de produção, ou mantém a forma do conquistado e cobra tributos, como os ingleses fizeram na Índia, ou então ocorre uma síntese dos dois, gerando uma nova forma social. Gorender, em Escravismo Colonial, porém, afirma que o escravicismo colonial não obedeceu a nenhuma dessas três regras, porque não é igual ao feudalismo português, nem os colonizadores deixaram os índios manterem seu modo de vida, e muito menos foi uma síntese de sua forma com o comunismo primitivo dos alcoólatras. O que aconteceu foi o surgimento de um sistema inteiramente novo, sem precedentes. O modo de produção escravista. Segundo Fernando de Cartin, citado por Gorender, o mínimo de escravos que o engenho necessitava era 60, mas a maioria tinha 100 a 200. Antonil também fala de engenhos nessa promoção. Porém, estudos posteriores atestaram que esses engenhos eram a minoria, sendo que a média era 60 indivíduos. Gorender fala das engenhocas, que tinham de 12 a 15 escravos. Vilhena atestou a existência de 500 engenhocas produtoras de rapadura no Ceará, voltadas para o mercado interno. Celso Furtado e Caio Prado Júnior minimizaram a importância do mercado interno da colônia. Já Ciro Cardoso e Jacob Gorender dão mais atenção a esse assunto. Porém, é na historiografia contemporânea de João Fragoso e Maria Fernanda Bicalho que a crítica ao modelo exportador de Caio Prado Júnior se torna mais contundente. A burguesia mercantil se enriqueceu com o tráfico de escravos, mas foi a coroa que financiou o empreendimento e manteve o controle do chamado Pacto Colonial, que favoreceu a burguesia portuguesa, já que não tinha concorrentes estrangeiros. Portugal começou a se preocupar com a colônia depois
quando outros países começaram a invadir o território brasileiro. O modo de produção escravista colonial é único. Não é feudal porque não prende o escravo à terra. Não é capitalista pois o escravo pertence ao proprietário, diferente do capitalismo, em que o operário é dono de sua força de trabalho. Um senhor de engenho não pode demitir um escravo. Qualquer fuga, morte, antes do fim da idade produtiva, invalidez, é prejuízo para o escravocrata. Enquanto empresário, muitas vezes lucra com a demissão de funcionário que não cumpre regras, colocando mais esticado no seu lugar. Não existe concorrência ou competição no sistema escravista. Para um escravo que trabalha mais que o outro, a única recompensa possível no final do dia é não ser açoitado. É verdade que existiam escravos da casa, bem mais tratados que os chamados escravos do campo. Porém, isso devia mais à força física do que propriamente a uma meritocracia. O negro ou a negra não sai da África pensando: vou aprender alemão para poder trabalhar na casa grande, vou aprender a tocar piano para impressionar meu patrão. Sempre eram os traficantes que selecionavam pelas características físicas quem serviria para o escravo doméstico, para o trabalho doméstico ou não. Caso o comprador notasse alguma habilidade, o escravo poderia se sobressair, mas via de regra, o letramento do escravo era irrelevante, já que os próprios colonos eram analfabetos, ou mesmo perigoso, como o caso da revolta dos malês. Para Fernando Novaes, assim como para Carlos Prado Júnior, o Brasil nunca foi feudal. Nisso, Jacob Goreni concorda. Porém, as opiniões divergem quanto ao modo de produção vivente em Portugal no século XVI. Para os primeiros, Portugal estava inserido no capitalismo comercial, primeira fase do sistema capitalista. Para Gorender, entretanto, só podemos falar de capitalismo depois da Revolução Francesa. Enquanto o agricultor capitalista dimensiona a terra pelo capital em atividade, o plantador escravista devia estimar o cultivo pelo plantel disponível na fase de pico do trabalho agrícola. Gorender, 1868, página 220. Assim, de acordo com a análise marxista, os estágios históricos são determinados pelas forças produtivas e pelas relações de produção existentes em cada estágio histórico. Há uma combinação o marxismo chamou de modos de produção. Abre aspas. O modo de produção é tanto uma categoria conceitual como também é modelo metodológico de abordagem da realidade histórica em certo estágio de produção. As realidades históricas concretas são traduzidas no modo de produção que favorecem uma explicação histórica conforme um conceito de formação social que é específico para cada sociedade considerada. Fecha aspas. Estácio, Historiografia Brasileira, aula 9. Na Pindorama pré-portuguesa, o trabalho era principalmente por divisão sexual. Não interessava a escravidão, pois a maioria dos povos que aqui residiam eram nômades, de jeito que ficava difícil o transporte de cativos. O inimigo aprisionado era muito mais útil na alimentação, que muitas vezes era escassa, daí uma das razões para o grande canibalismo reinante, de acordo com Simozen, 2005. Com a chegada dos primeiros europeus, os índios passaram a conhecer os horrores do trabalho compulsório, só que o nativo não se submetia e não tinha resistência para atividades que exigiam muito esforço. Portanto, por não encontrar gente suficiente na Europa disposta a morar nos trópicos, Portugal começou a traficar escravos negros para o Brasil. O projeto colonial só foi possível com a utilização desse tipo de trabalho, que gerou também muito lucro, mais lucro do que aprisionar os índios e fazê-los escravos, já que não tinha a viagem transatlântica para lucrar com isso. O escravo custava muito caro, a viagem custava caro, e o que custa caro gera dinheiro. Para Caio Prado Júnior, o Brasil, como já dizemos, o Brasil nasceu capitalista. Mas será que é possível falar de capitalismo antes da Revolução Industrial? A sociedade do antigo regime brasileira era escravista. No sentido dialético, não passamos pela servidão. Pode dizer que saltamos do modo de produção antigo direto para a produção capitalista. Capital, do latim capitalis, relativo à cabeça, caput. Daí a conotação de principal. No século XVIII, passou a denominar propriedade e dinheiro. Marx não usa a palavra capitalismus em sua obra, e sim o termo Kapitalistische Produktionsweise. Não é atribuído a Marx, portanto, a difusão do mercado do vocábulo capitalismo, e sim de modo de produção capitalista, ou sistema de produção capitalista. Aperfeiçoamento da expressão ingênua de Adam Smith, System of Natural Liberty. No início do século XIX, começam a funcionar as primeiras manufaturas no Brasil. Dom João VI abre os portos
para nações amigas e revoga o ato de que proibia a atividade industrial na antiga colônia. Muito aquém da Revolução Industrial Inglesa, nossas primeiras manufaturas tentam suprir as demandas de uma população que até então só vivia da importação. A dicotomia do trabalho servil, ainda vigente com a pressão da Inglaterra de abolir a escravidão, faz, desde a independência, esse tipo de mão de obra ser visto como mal necessário. José Bonifácio acreditava que devia ser paulatinamente extinta a escravidão. Perspectiva sociológica. Em 1660, 74 mil homens livres, brancos e índios, no Brasil e 110 mil cativos, escravos. No início do século XIX, os brancos ultrapassaram o número de cativos, de acordo com Simozen, 2004, página 340. À exceção dos malês, negros muçulmanos, os escravizados não sabiam ler nem escrever. O levante de 1935, conhecido como Guerra dos Malês, atraiu muita gente, mas não foi suficiente para formar uma nação islâmica no Brasil. O Clã dos Palmares foi um exemplo de governo livre da América e, apesar de ter sucumbido, continuou no ideário libertário e formou muitos outros quilombos. O negro, da escravidão à abolição. O papel do negro na sociedade brasileira não se resume a fornecer mão de obra para a monocultura. Deve-se a ele a incorporação de palavras e costumes de nossa gente, como guandu, papagaio e macaco, todos os nomes africanos. Na religião, temos o candomblé e a umbanda, ambas de matriz africana. Iniciado no fim do século XVI, apesar de se acreditar que já em 1549, com a vinda de Tomás de Souza, desembarcaram negros na costa brasileira, a escravidão por aqui até o século XVII é pessoalmente digida. De acordo com Santiago, 1999, nos mostra que o primeiro carregamento de escravos, 5, veio com o governador-geral Mendes Sá, em 1557. No decorrer do século XVIII, cada vez mais negros eram libertos ou viravam escravos de ganho, atividade tipicamente urbana. Trabalhando para o senhor das ruas da cidade, podiam ficar um pouco para si, até por comprar sua alforria. Diminuída na Idade Média, a escravidão voltou a tomar força com as migrações pela costa da África. Acreditava que o negro pagão não podia entrar no céu, e para que isso fosse possível, devia se comportar e trabalhar como escravo para ser salvo. A verdade é que as religiões africanas no Brasil incorporavam elementos do cristianismo, e assim surgiram as religiões de matriz africana. Nossa Senhora virou Iemanjá e o demônio Exu. Surgiu a capoeira, típica invenção dos negros brasileiros, que para enganar as autoridades faziam do treinamento para a resistência uma espécie de dança com instrumentos como o berimbau e o pandeiro. Os escravos aprendiam a lutar e ter reflexo, enquanto os capatazes acreditavam que esses estavam apenas se divertindo. Os negros andavam sempre com navalha para poderem se defender, pois apesar de autoridades considerarem a capoeira uma brincadeira, ela podia ser considerada como vadiagem. A escravidão foi sofrendo derrotas sistematicamente durante todo o século XIX, da Lei do Ventre Livre a de Eusébio de Queiroz, 1858, que definitivamente acabava com o tráfico com as colônias da África no sul do Equador, apesar de alguns negros terem entrado depois por contrabando. Os quilombos eram lugares de refúgio para os negros assolados pela escravidão. Os fugitivos se organizavam nesses esconderijos, muitas vezes com o apoio dos brancos e menos favorecidos e índios. Apenas o governo e o proprietário de terra queriam acabar com essas vilas, porque que viviam pacificamente, produziam e comercializavam seus produtos. Assim, a história do negro foi se formando, até chegarmos ao Brasil contemporâneo, em que apesar da nossa Constituição atual, de ter uma Constituição atual avançada, a Constituição de 1988, ainda persiste o racismo e a discriminação, além da falta de oportunidade que está começando a ser sanado com as cotas raciais. Então, finalizamos com isso nosso projeto de estudo, que foi estudar o modo de produção do escravismo colonial. Entendemos que o negro foi explorado e atualmente, outrora não havia negros, mas sim uma infinita rede de etnias que habitavam desde o céu do deserto do Saara até o extremo austral. No norte é a predominante cultura árabe, seus habitantes tinham a pele morena. No meio das florestas e savanas, as etnias raciais caçavam uns aos outros, escravizando ou fazendo coisa pior. Com a chegada dos europeus, a captura multiplicou-se e nunca houve
maior migração forçada ou não, que somados excedeu os 12 milhões de africanos retirados à força de seu continente. Davidson, em 2017, calcula que pelo menos 1 milhão não sobreviveu, não sobreviveu à travessia. Tudo isso para então concluímos que a tão sonhada liberdade, igualdade e fraternidade só é viável para os brancos. Os africanos e afrodescendentes têm cultura própria e respeitam seus antepassados. Se achássemos uma semelhança entre eles, seria a cor, o nariz adunco e o cabelo crespo. Como dizíamos, há tantos povos e línguas africanos, ou até mais, quanto povos e línguas europeias. E se hoje há a União Europeia, é preciso pensar no pan-africanismo, para que as colônias, para as etnias rivais se entendam e prosperem juntas, porque a própria guerra é uma tática colonizadora para nos mantermos desunidos. Por isso, africanos, afrodescendentes e caboclos do mundo inteiro, univos! Então, só para nós de rodapé, caboclo, em nossa concepção, é todo aquele indivíduo nascido miscigenado, ou seja, 99% dos brasileiros. Obrigado, até a próxima.